Glória a Deus. Queridos irmãos, boa noite. Paz seja convosco, amém? Deus é bom, é uma fortaleza no dia da angústia e Ele conhece os que confiam nele. É um prazer estar aqui com os irmãos, mais uma vez, e este mais uma vez não vem carregado de fastio, pelo contrário, vem carregado de alegria e de honra, que eu sempre sou muito bem recebido aqui. E louvo a Deus que dentre uma gama bem grande de pregadores, e tenho recebido recorrentes oportunidades. Então, obrigado, pastor Silas, obrigado, pastor Marcos, pastor Josué, todos os demais pastores aqui, que sempre me recebem com muita alegria. Queridos irmãos, você que está com sua Bíblia na mão, abra comigo, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 9. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra de consolo para o seu coração, uma palavra de esperança, uma palavra profética. Capítulo de número 9, os que acharam, digam, eu amo a Bíblia. Está escrito assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Glória a Deus. Merece um glória a Deus esta palavra linda? Vá comigo agora ao Evangelho segundo Mateus, capítulo 4 e versículo 12. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4 e versículo 12. Faça esta viagem. Capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus, versículo 12, está escrito assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Você pode dizer amém? Amém. Ufa, glória a Deus, né? Tem uma expressão nesse texto, no último lido por nós aqui, no texto do evangelista Mateus, uma expressão que poderá ser encontrada outras vezes no Novo Testamento. A expressão é para que se cumprisse o que foi dito. Você pode repetir após mim? Para que se cumprisse o que foi dito. Vai. Todas as vezes que você ler na Bíblia esta expressão, observe com muito carinho o que virá depois ou o que veio imediatamente antes. Por quê? Porque essa será para você uma oportunidade a mais de atestar a verdade do texto bíblico. Essa será para você e para mim uma oportunidade a mais de acreditar, de atestar que a Bíblia é um livro de uma coerência perfeita. Ela não se contradiz, não se choca, não se anula, pelo contrário, ela é harmoniosa em
toda a sua extensão. E quando eu digo na sua extensão, eu estou falando de alguns milênios. E quando você percebe a Bíblia chamando a sua atenção para o cumprimento de algo no Novo Testamento, que foi escrito no Antigo Testamento, e aí você pode estar falando de 200 anos, 300 anos, 500 anos, 1000 anos, é uma coisa de se chamar a atenção. Por exemplo, quando você estiver lendo sobre a crucificação de Jesus, você vai ver lá em dado momento, para que se cumprisse o que foi dito. E aí a Bíblia fará menção, uma profecia sobre Jesus, uma profecia messiânica, que assegurava que nenhum dos ossos do seu corpo seria quebrado. E aí você vai ver lá no ato da crucificação de Jesus, que um procedimento totalmente comum e habitual em relação aos presos crucificados, que era quebrar as pernas, não foi feito com Jesus. E por que não quebraram as pernas de Jesus? Para que se cumprisse o que foi dito pela boca de um profeta. Então, essa é uma prova inequívoca de que a Bíblia Sagrada é um livro tremendamente fiel e verdadeiro, e mesmo com um espaçamento tão grande de tempo, a Bíblia mostra sua coerência perfeita em textos como esse aqui. Dois textos então estão ligados aqui esta noite, um do profeta Isaías e o outro do evangelista Mateus. O que lemos no capítulo 9 do livro do profeta Isaías cumpriu-se no capítulo 4 do evangelho segundo Mateus. O profeta Isaías, como os irmãos sabem, é um profeta messiânico, e o livro do profeta Isaías é o livro que contém a maior quantidade de profecias que dizem respeito ao Messias de Israel, ou seja, que dizem respeito a Jesus. O capítulo 9, eu diria que é o capítulo áureo das profecias messiânicas, até porque no versículo 6, talvez esteja o texto áureo das profecias messiânicas. Está escrito lá, você conhece: e um menino se nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então este capítulo 9 é um capítulo lindíssimo e importantíssimo do ponto de vista messiânico, mas ele começa falando para nós sobre um projeto de Deus, e esse projeto eu chamaria de um projeto de recuperação, de compensação, de restauração. Uma coisa que você já deve ter aprendido sobre Deus na sua caminhada, mesmo que não seja uma caminhada tão longa, é que Deus é um Deus que é capaz de operar restauração, revitalização, compensação, mesmo em cenários tão devastados, tão prejudicados e tão sofridos, que alguém possa não conseguir mais enxergar nenhuma possibilidade de que aquele cenário se revitalize, se restaure, seja compensado. Mas quando Deus chega, quando Jesus entra na história, quando o Evangelho entra na história, quando a palavra entra na história, até mesmo o mais árido cenário torna-se um lugar fértil e produtivo. E se alguém já experimentou alguma coisa parecida com isso na sua vida aí, por favor, digam glória a Deus, porque Deus é Deus de restaurações. Mas sobre o que é próprio e especificamente que eu estou falando, sobre a Galileia, o profeta Isaías escreve: mas a terra que foi angustiada não será para sempre entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. Este território da geografia bíblica, que Isaías começa chamando de terra de Zebulon e terra de Naftali, porque essas duas tribos que se estabeleceram nessa região, uma região importante que abrigou a maioria do tempo do ministério de Jesus, isso você já sabe. Mas veja o que Isaías está falando. Ele está dividindo a história desse lugar em dois grandes momentos. Repita após mim: primeiros tempos.
Não, você pode fazer melhor. Diga primeiros tempos. Últimos tempos. Então o profeta Isaías pega a história da Galileia e divide essa história em dois grandes momentos. O primeiro momento ele chama de primeiros tempos e o outro momento ele chama de últimos tempos. Sobre estes primeiros tempos, o que a Bíblia revela-nos que tem a ver com esse contexto? Depois na sua casa, você por favor leia 2 Reis, se você quiser anotar aí, capítulo 15, versículo 29. Mas leia depois, eu vou lhe dizer o que está escrito lá. A Bíblia estava contando para nós sobre como aconteceu o cativeiro de Israel. E quando a Bíblia estava contando isso para nós, nesse texto que eu acabei de mencionar para você agora, a Bíblia deu uma lista das primeiras cidades que sofreram o impacto da invasão. Para que você entenda isso, é simples, mas só para ilustrar e para você entender, pense comigo. Se um país foi invadido por outro país, sempre haverá as primeiras cidades que vão sofrer o primeiro impacto dessa invasão. Então a Bíblia listou estas primeiras cidades que sofreram o primeiro impacto da invasão. E dentre estas aparece o nome da Galileia. Então perceba que a Bíblia está dizendo que nestes primeiros tempos a Galileia teve a primazia da dor, porque ela começou a sofrer primeiro os danos e os impactos de um tempo difícil na história do país como um todo. A Bíblia está dizendo que ela foi a primeira, ou uma das primeiras, a ver as mortes, a ver os sequestros, a ver as devastações, a ver a miséria. Ela foi a primeira a sofrer o impacto, como se houvesse uma lança e a ponta dessa lança começasse a atingir justamente a Galileia. Quando eu pinto para você um cenário de devastação de um território, quando eu pinto para você um cenário de caos no território, em todos os âmbitos possíveis, social, político, religioso, como é que se recupera um cenário desse? Quais medidas, e aqui que eu queria muito que você estivesse comigo em atenção, quais medidas poderiam ser suficientes para dar de volta confiança, credibilidade a um lugar que sofreu uma devastação desse tamanho? O que é que alguém poderia fazer para trazer prestígio de volta para um lugar tão desprestigiado? Como revitalizar um cenário tão devastado? Como trazer crédito, como trazer um olhar positivo das outras nações do mundo para um lugar como esse, com tamanho cenário de devastação? Aí Isaías diz que Deus teve uma ideia. Se Deus fosse fazer uma consulta popular, não que ele faça, mas é só uma brincadeira aqui. Se Deus fosse fazer uma consulta popular, para, por exemplo, querer ouvir de mim ou de você, o que ele poderia fazer para poder trazer para um lugar como esse, num cenário como esse que eu estou pintando para você, novamente a vida, o interesse das pessoas, a revitalização, a restauração. Aí alguém poderia dizer: ó Senhor, como Tu és o Criador, como Tu chama a existência as coisas que não existem, então o Senhor poderia fazer com que as mais belas cachoeiras, os mais belos rios, a mais bela vegetação, as mais belas paisagens, todas elas fossem concentradas na Galileia, e a Galileia seria um ponto turístico para todas as nações do mundo, como um lugar belíssimo. É uma boa ideia. Aí alguém assim com uma visão mais capitalista poderia ter dito: não Senhor, o Senhor pode fazer o seguinte, transfira para lá todas as indústrias mais poderosas do mundo, fomente os negócios, que os grandes empreendedores estejam lá. Aí alguém com um pensamento mais empreendedor intelectual poderia dizer: não Senhor, que o Senhor desperte na Galileia as mentes mais brilhantes, que os camaradas que vão ganhar o prêmio Nobel da Paz a partir de agora sejam todos eles da Galileia, que a Galileia tenha destaque mundial como exportadora das maiores mentes, das mentes mais brilhantes do mundo. Teriam sido boas ideias, mas Deus teve uma ideia melhor.
E a ideia melhor que Deus teve só comprova o que você já sabe. Que mais poderoso, mais impactante, mais grandioso do que todas estas coisas que eu listei, qualquer outras coisas que você poderia dizer, cumpre-se o texto áureo da Bíblia, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Jesus sabe da prisão de João Batista, Jesus muda-se para a Galileia e é visto andando nas ruas do mar da Galileia, aonde convoca seus primeiros discípulos. Aí Mateus diz para nós: muitos viram ele andando lá e não entenderam a grandeza do que estava acontecendo, mas era Deus Pai dando de presente para Galileia os primeiros passos do ministério de Jesus, a quem começou a sofrer antes de todo mundo. Ou se você recebe uma palavra de Deus para essa noite aqui, aí vai o que Deus me trouxe aqui para te dizer. Eu não sei há quanto tempo você tem sofrido devastações, destruições, deslealdade, mas há um presente de Deus para você. A visitação de Jesus nas estradas da tua história trará a restauração, a compensação e a revitalização que nada mais tem o poder de trazer. Oh, glória a Deus! A decisão de Deus foi simples. Se a Galileia foi a primeira a sofrer, será a primeira a receber a visitação do meu filho. Se a Galileia foi a primeira a sofrer, será a primeira a ver uma explosão de milagres. Se a Galileia foi a primeira da lista que começou a sentir os impactos da devastação, ela será a primeira a sentir os impactos da restauração. E aí, eu entendo o que o profeta Isaías está dizendo quando diz: eu divido a história da Galileia em dois grandes momentos. Os primeiros tempos, dor, devastação, descrédito, angústia, choro, luto, morte. Mas os últimos tempos em nada lembrarão os primeiros tempos. Se você quer, receba uma palavra de Deus para você esta noite. Em nada aquilo que você viverá nos últimos tempos lembrará o que você viveu nos primeiros tempos. Quem vem comigo nesta palavra, diga glória ao Eterno esta noite. Aleluia. Quantas vezes eu e você pensamos que o enobrecimento da nossa casa, o prestígio da nossa casa, ele acontece quando recebemos uma visita ilustre, e também o é. Mas quantas vezes eu e você não conseguimos entender que não existe visita que prestigie mais a nossa casa? Não existe alguém que possa estar na nossa casa que traga maior prestígio para ela do que a presença do Espírito Santo. Eu quero incentivar você a acreditar em algumas coisas muito simples nesta noite, umas coisas que são chaves para você não passar a descredibilizar a visita dos outros, ou a subestimar a visita das pessoas importantes do ponto de vista social. Não é isso. Eu espero que sua casa seja bem visitada, espero que seu chefe queira almoçar lá, que você faça uma boa comida, ele goste, ele dê até um aumento. Mas eu espero que você entenda que ninguém é mais capaz de enobrecer a história de alguém do que Jesus de Nazaré. Ou se alguém concorda comigo esta noite, diga glória a Deus. Parecia que era simples, parecia que era só mais um homem caminhando pelas ruas da Galileia, nas proximidades do mar. Parecia que era só mais alguém que havia se mudado para lá e estava caminhando para conhecer o novo bairro. Mas havia uma palavra de séculos atrás, garantindo que aquela caminhada, que muita gente nem percebeu a grandeza que tinha, era o começo de uma grande restauração. Olhe para mim, porque o que eu quero que você compreenda, é que muitas vezes nós esperamos que estes últimos tempos, essa virada, essa restauração, o início de
geralmente algo novo na nossa vida vem acompanhado de muito alarde, vem acompanhado de muito barulho, vem acompanhado de tremores, vem acompanhado, não, mas a Bíblia diz que Jesus simplesmente caminhava pelas ruas da Galileia, e nisto cumpriu-se uma palavra poderosa da boca do profeta Isaías. Onde você quer chegar, pregador? Eu quero chegar que quem olhar vai pensar que é só uma visita comum, quem olhar vai pensar que não está mudando nada, quem olhar vai pensar que você continua vivendo a mesma vida, mas daqui a pouco eles vão perceber que o que não se anunciou tão poderoso, começou na singeleza de uma caminhada, era a revolução mais poderosa que a tua história já presenciou. Oh, glória a Deus! Olhe o que tanto Isaías como Mateus falam sobre a Galileia. Eles dizem região da sombra da morte. Mateus diz o povo que andava, melhor, que se assentava na região da sombra da morte. Repita após mim: região da sombra da morte. Observe isso. Olhe isso sob o ponto de vista espiritual, profético. Isso aqui não é apenas uma linguagem metafórica, alegórica. Isso aqui é profético. Mateus e Isaías estão concordando em dizer: a Galileia está vivendo sob a influência da atmosfera de uma sombra. E eles dão um nome. Eles dizem sombra da morte. Mas antes de que eu fale sobre a morte, eu quero que você pense rápido e objetivamente comigo sobre esse conceito, sobre a sombra. O que é que gera uma sombra? Uma sombra só é projetada quando alguma coisa parou ou passou na frente da luz. Você me ouve? Diga amém. Você me ouve? Diga amém. Então, existe uma sombra aqui? Existe. Mas está escuro aqui? Tá. Mas não é porque não tem luz, é porque alguma coisa parou ou passou na frente da luz. A luz permanece sempre sendo projetada, mas a região da sombra não recebe. E por que não recebe? Porque algo paralisou-se na frente da luz. Quem olha vai dizer, está escuro porque não tem luz, porque não tem quem queira iluminar, mas não. A luz está sendo projetada? Sim, mas por que a terra não recebe? Porque alguma coisa está paralisada entre a fonte de luz e quem deveria estar recebendo ela. Então olhe o peso profético disso. Mateus e Isaías estão dizendo: a Galileia vive na escuridão, vive na sombra, não é porque de cima não vem a luz, mas é porque alguma coisa paralisou-se entre a luz e a Galileia e projetou sua gigantesca sombra de morte, abraçando toda a cidade. Compreenda, simples o que eu vou lhe dizer, mas só para você entender, os desdobramentos espirituais disso aqui, os desdobramentos práticos disso aqui. Você está caminhando pela rua num dia quente, num dia ensolarado, se você de repente estiver buscando um pouco de alento para aquilo, estiver buscando mais frescor, você vai procurar uma, porque você entende que onde existe a sombra, onde a sombra incide, existe frieza. Onde a sombra incide, o calor não é o mesmo dos outros pontos onde o sol está incidindo. Significa que toda a região que está sob o poder de uma sombra, também está sob o poder da frieza. Significa que toda a região que está sob o poder de uma sombra, também está sob os efeitos de um esfriamento. E esse esfriamento pode ser levado para todos os âmbitos. Esse esfriamento é espiritual, esse esfriamento é devocional, esse esfriamento é nas nossas relações, seja familiares, seja sociais. Todas as vezes que não houve um processo de libertação ainda, uma visitação poderosa de Jesus na vida de alguém, de uma família, de uma cidade, de um bairro,
todas estas pessoas estão submetidas ao esfriamento gerado pelo poder de uma sombra. E é aqui que eu quero ser profeta de Deus para a sua vida esta noite. Sabe por que Deus está interessado em fazer dessa noite de quarta-feira a noite da repreensão desta sombra? Porque você não viverá mais quadros de esfriamento a partir dessa noite de quarta-feira. Eu estou dizendo que todas as suas relações serão aquecidas. Eu estou dizendo que todo esfriamento conjugal será repreendido. Estou dizendo que todo esfriamento da sua vida devocional será repreendido. Não mais você estará sobre a frieza de uma sombra, mas sobre o calor da luz que será gerada e projetada sobre. Ou tem alguém me ouvindo nessa noite de quarta-feira? Oh, glória a Deus! Você não percebeu, mas esse esfriamento nas suas relações, isso é coisa do maligno. Você pode não ter percebido, mas esse esfriamento da sua relação conjugal, isso foi gerado por um poder espiritual que está tentando esfriar as coisas na sua casa. Esse esfriamento na sua vida devocional, esse esfriamento na sua vida espiritual, é uma tentativa de Satanás não permitir com que o calor chegue nas tuas relações, até mesmo na tua relação com Deus. Por isso acredite no que eu vim profetizar de Deus para a tua vida nessa noite de quarta-feira. Não a toda sorte, todo tipo de esfriamento. Deus trará calor novamente para a tua casa, calor para as tuas relações. Quantos creem nesta palavra? Digam glória a Deus. Vai numa praia, tire uma foto num bonito dia de sol. Volte lá, você de novo, com a mesma câmera, na mesma praia, e tire a mesma foto num dia nublado. Mesmo que os elementos permaneçam o mesmo, a falta da incidência de luz mudou a paisagem por completo. Mudou ou não mudou? Mudou ou não mudou? Por mais bonito que seja, nunca será igual um dia de sol com um dia nublado. Por mais que a paisagem seja bonita, nunca se poderá comparar uma foto ou um dia vivido num lugar, no calor do sol e na frieza das sombras e de um dia nublado. O que eu quero dizer para você é que a Galileia é um lugar que não era pendente de atrativos, pelo contrário, era um lugar que até tinha bons atrativos. Mar é um negócio tão interessante que não precisa de muito para um mar deixar um lugar bonito, né? O mar é um agente que onde tem, ele melhora a paisagem do lugar. E o Mar da Galileia, sem dúvida, compunha um quadro de uma cidade que tinha seus atrativos. Só que o que eu quero que você entenda é que tudo que compõe um cenário perde o sentido, o significado e a beleza se não existe incidência de luz sobre aquilo. Eu tenho, está lá, eu comprei, eu conquistei, mas por que é que não parece fazer mais sentido para você? Por que é que algumas pessoas entraram aqui essa noite, inclusive decididas a mudar algumas coisas na composição do cenário da sua vida, por pensar que na mudança dos elementos está a mudança da sensação? Mas eu vim lhe dizer que não. Você não precisa de elementos novos. Você só precisa que a sombra que está sobre esses elementos seja retirada. Porque quando a sombra que está sobre esses elementos for retirada, você vai descobrir que você não precisa trocar nada. Você precisa e pode continuar com o que você tem e ter uma nova experiência com as mesmas coisas que você tem. Ou se alguém está ainda aí nessa noite de quarta-feira, me deixe liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Depois que esta sombra for removida, você vai voltar a encontrar o gosto e o prazer nas mesmas coisas, porém você terá uma experiência diferente com elas. Você será feliz aí dentro desse casamento, ainda mesmo dentro desta casa. Não é uma mudança de decoração que vai trazer felicidade, é Deus remover a palidez e a sombra de dentro dos teus cenários. Quem acredita nesta palavra nesta noite, bendiga o nome do Salvador. Aleluia. Quantas vezes a gente não pensa que tem que mudar,
muda coisas, muda relacionamentos, muda elementos. E Deus me trouxe para te dizer: bata a mesma foto amanhã, no mesmo lugar, com as mesmas coisas. Só que amanhã, a sombra que estava lá hoje não estará mais amanhã. E quando você bater a mesma foto, você vai descobrir que você pode ser feliz com as mesmas coisas. O que você precisava é que o calor voltasse para elas. Você pode segurar a mão de alguém que está do seu lado agora, em nome de Jesus. Você pode aproveitar para acordá-lo nessa noite e dizer para ele: você vai viver uma experiência nova, com as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, com a mesma casa, no mesmo emprego. Pregador, mas eu quero mudar, eu quero melhorar. Amém, você vai mudar e vai melhorar, mas antes Deus vai te provar que o seu maior problema sempre foi a sombra que estava atrapalhando tudo. Oh glória, aleluia, oh glória a Deus. Amém? Um conselho: toda a luta contra a sombra é uma luta tola. Toda luta contra a sombra é uma luta totalmente ineficiente. Lutar contra a sombra é cometer um erro clássico. Qual? Lutar contra um efeito e não contra a causa. Eu vou explicar o meu raciocínio. Se tiver uma sombra projetada naquela parede, e se você de repente começar a ficar muito irritado com aquela sombra, e quiser ir lá e começar a esmurrar aquela sombra, sabe o que vai acontecer com ela? Nada. Já com você pode quebrar alguns dedinhos nessa brincadeira. Toda luta contra a sombra é uma luta que machuca quem está golpeando e não o golpeado, porque é uma luta tola. Na verdade, para que uma sombra seja removida, não adianta nada você mexer nela. Você tem que mexer naquilo que parou na frente da luz. Se você conseguir mexer naquilo que parou na frente da luz, você tira a sombra da parede. Agora, se você decidir lutar contra ela, quem se machuca é você, porque você está lutando contra o efeito, mas a causa continua lá no mesmo lugar. Pode ser uma coisa para alguém que entrou aqui essa noite? Sabe por que você entrou aqui exausto? Sabe por que você entrou aqui tão cansado e tão machucado? Porque você está lutando contra efeitos, está deixando a causa dos efeitos de lado. Você está golpeando sombras, está fazendo lutas tolas. E Deus me trouxe aqui para te dizer: eu tenho acesso para remover o que você não consegue remover. E se eu daqui de cima tirar o que está parado na frente da luz, você vai ver que quando eu mexo na causa, o efeito muda aí embaixo. Se você acredita nesta palavra, aí vai, para você que entrou cansado, para você que entrou ferido, tentando lutar contra pessoas, tentando lutar contra efeitos, tentando lutar contra desdobramentos, assim te diz o Senhor: alguma coisa parou na frente da luz, e essa briga não é entre você e ela, essa briga só entre eu, o Senhor, e aquilo que está paralisado na frente da luz. Eu vou remover daqui de cima, e daí de baixo você só vai ver a sombra sair e o sol voltar. Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Aleluia! Deixa Deus fazer o que você não pode. Deixa Deus fazer o que não está na sua alçada. Deixa Deus fazer o que não está na sua competência. Comece a fazer lutas de maneira mais inteligente, militando da maneira certa, enganjando-se na coisa certa. Não é golpeando os efeitos, brigando contra os efeitos, que você vai resolver as causas. Dobra o seu joelho e peça para que o Deus que removeu a sombra da Galileia, Ele remova a sombra da sua casa, dos seus negócios, da sua vida espiritual, e Ele vai arrancar lá de cima. E quando Ele arrancar lá de cima, eu repito, os efeitos serão vistos aqui embaixo. Se prepare,
porque assim te diz o Senhor, você vai saber aqui embaixo, quando Deus tiver resolvido essa peleja lá em cima. O profeta Isaías diz: a sombra é de morte. E eu te pergunto, se a sombra é de morte, quem é que está parado na frente da luz? Sem medo, diga, é óbvio que é a morte, porque a sombra tem o contorno daquilo que parou na frente da luz. Se os contornos, se os efeitos são de morte, foi a morte que paralisou-se na frente da luz. Meu irmão, isso aqui é sério demais. Isso aqui é o descortinar de algumas coisas no mundo espiritual, que inclusive eu não consigo entender. Como alguém consegue dizer-se crente e não acreditar nos fatores do mundo espiritual? Meu irmão, ser crente, ser cético, é um negócio que simplesmente não tem condição, não coabitam essas duas ideias na mesma cabeça. Você precisa entender que o mundo espiritual é uma realidade. Deus é Espírito. Existem coisas que não serão travadas na força do nosso braço, das nossas articulações, do nosso poder, da nossa influência. Não. Existem coisas que são de cunho espiritual. E a Bíblia está dizendo que existe uma região inteira que está debaixo de uma influência de morte, porque um espírito de morte está paralisado na frente da luz. Veja quantas coisas isso esclarece para nós. Todas as vezes, portanto, que uma região vive sob a influência de algum tipo de mal, isso significa que no mundo espiritual, principados que têm autoridade sobre esse mal estão exercendo essa influência. Ou nós abrimos os olhos para entender isso, para crer nisso. Essa não é uma invencionice do movimento pentecostal, isso é a palavra, isso é a Bíblia, os embates que Jesus teve no mundo espiritual. O tanto de gente endemoniada que Jesus libertou. A Galileia estava oprimida, debaixo de um jugo de possessão. Quanta gente passou pelo caminho de Jesus, gente que estava dentro da estrutura religiosa, mas não era liberto, gente que frequentava a sinagoga, mas não era liberto, porque quem presidia sobre a sinagoga tinha poder religioso, mas não tinha poder espiritual. Mas quando Jesus entrava, quem estava acorrentado há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, as legiões de demônios saíam, iam se curvar diante dos pés de Jesus, porque a autoridade chegou. Oh glória! Oh glória a Deus! Olha isso aqui. Olha o que o profeta Isaías escreve no capítulo 9. Olha o que ele escreve no versículo de número 4. E eu encerro. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, o cajado do seu ombro e a vara do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Isso aqui é uma profecia para Galileia. Isso aqui é largamente percebido nos dias do ministério de Jesus. O tanto de gente que Jesus libertou na Galileia, o tanto de gente que vivia debaixo de jugo e foi liberta nos dias do ministério de Jesus. E eu profetizo, a unção, o poder e a autoridade do Cristo ressuscitado não mudou, continua o mesmo. E Ele me trouxe aqui para dizer: vou quebrar julgos lá na tua casa, vou libertar gente. Chegou o tempo de uma cruzada poderosa de libertação. Região da sombra da morte. Só Jesus com seus discípulos quase morreram em tempestade 2 vezes. Ah, pastor, mas só faltou essa aula de geografia bíblica. O mar da Galileia sofria um tipo de influência por causa do monte, por causa disso, por causa daquilo. Meu irmão, eu não estou aqui para desmerecer os fatores climáticos,
Mas é óbvio, é claro, que havia toda uma intenção, todo um espírito, toda uma força de morte sobre a Galileia. Quem aqui não se lembra da mulher do fluxo de sangue? 12 anos tentando prevalecer sobre a sombra da morte. 12 anos fazendo de um tudo para não ser engolida pela sombra da morte. Só que o profeta Isaías disse: esse povo viu a luz, esse povo viu a luz. 12º ano, a mulher do fluxo de sangue levanta para mais um dia, tentando sobreviver e não ser engolida por uma sombra que tomava a cidade, tomava a casa dela, tomava a vida dela. Mas eis que de repente, eu não sei se foi pela janela, se foi pela porta, ela observa que vai passando na rua um facho de luz, uma luz tão poderosa que ela disse: se eu chegar lá perto e tão somente tocar na orla do seu manto, essa sombra vai sair da minha vida, a morte não vai me engolir. Levanta a tua mão mais alto que você puder. Você veio hoje aqui porque a sombra não te segurou. Você veio correr para quem tem socorro, para quem tem resposta. Sinta ele aí agora, repreendendo a morte, repreendendo a doença, quebrando os laços. Assim te diz o Senhor: eu entro com vida. Glória a Deus. E eu concluo ressaltando um detalhe da profecia de Isaías. Repete, por favor, após mim, com todo o vigor que você puder. Ele vai quebrar a vara do meu opressor. Eu termino com isso aqui. Sabe por que eu termino com isso aqui? Porque eu termino dando você a oportunidade de entender a amplitude do que Deus vai fazer. E por que eu digo amplitude do que Deus vai fazer? Porque eu creio que você já sabe, já acredita que Ele te defende. Eu creio que você sabe, que você acredita que Ele sara as tuas feridas. Eu creio que você sabe, que você acredita que Ele restaura o tempo da tua dor. Mas eu quero levar você a acreditar numa outra coisa: Ele vai quebrar a vara do teu opressor. Pregador, o que isso significa na prática? Significa o seguinte: Deus vai quebrar o instrumento pelo qual o opressor exerce a opressão. Vou tentar de novo. Deus vai quebrar o instrumento pelo qual o opressor exerce a opressão. Porque todo opressor, ele precisa de um instrumento para exercer sua opressão. Alguns opressores usam o dinheiro para oprimir. Alguns opressores usam o poder político para oprimir. Alguns opressores usam o poder hierárquico dentro de uma empresa ou de qualquer instituição para oprimir. Todo opressor se vale de ter um instrumento que dá a ele a ideia de que ele está em posição superior ao oprimido. Mas a obra de Deus é tão linda na vida do homem, que Ele pega o oprimido, sara as feridas do oprimido. Eu vou daqui, você vê se diga glória aí. Deus pega e sara as feridas do oprimido. Deus acalenta o oprimido, Ele abraça o oprimido, Ele dá esperança para o oprimido. Mas quando o opressor está saindo de fininho, pensando que Deus não vai fazer nada com ele, ele diz: volta aqui. Volta aqui, porque eu vou garantir que você não faça mais isso com a minha serva. Eu vou garantir que você não faça mais isso com o meu servo. Me dá a vara aqui.
Ah, mas é meu dinheiro, me dá aqui. Ah, mas é meu poder, me dá aqui. Ah, mas é minha autoridade, me dá aqui. Mas o meu cargo, me dá. Eu não sei você, mas eu acredito num Deus que se tiver que tirar, tira. Se tiver que empobrecer, empobrece. Se tiver que quebrar, ele quebra. Tanto a vara quanto o homem. Porque Deus ainda defende gente como nós. E quem acredita nisso, dá um pulo do seu lugar agora. Abra sua boca e diga uma palavra. Diga o labacancho rabai. Ermica la xandarai darabria. Se prepare para ver o que eu estou dizendo aqui, porque eu não vim jogar a conversa fora. Eu vim ser um profeta de Deus. Tanto em situações micro como em situações macro, tanto em ambientes menores como em ambientes globais. Deus vai começar a arrancar instrumentos da mão dos opressores, desde a relação de um marido com uma mulher, até a relação de um chefe numa multinacional com seus empregados, desde a relação de um crente dentro da sua igreja, até a relação de um chefe de estado. Deus vai começar a arrancar instrumentos de opressão. Ou se você vem comigo nessa palavra, abra a tua boca e glorifica o nome daquele que quebra as varas. Aleluia, aleluia. Eu creio num Deus que faz fortunas se reduzirem a um nada, se estas fortunas são um instrumento de opressão. Eu creio num Deus que faz o empresário virar proletário, se o seu empresariado for instrumento de opressão. Eu creio num Deus que faz o poderoso ficar sem poder nenhum, se o seu poder for um instrumento de opressão. Alguém entrou aqui pensando que Deus está alheio ao teu sofrimento, que Deus está alheio à tua dor, mas assim te diz o Senhor: eu sou o teu escudo. Levanta a tua mão mais alto que você puder por alguns segundos. Abra a tua boca. Glorifica o nome do Senhor, porque Ele é marido de viúva. Ele é pai de órfãos. Toda sombra está sendo repreendida no poder do nome de Jesus nesta noite. Haverá dias melhores, assim te diz o Senhor. Os últimos tempos estão chegando aí. Serão tempos de revitalização, tempos de restauração, e tempos em que a opressão será apenas uma lembrança distante, porque os dias de liberdade começam agora. Todo espírito de morte, eu estou repreendendo no poder do nome de Jesus. Toda sombra de morte, eu repreendo desta cidade no poder do nome de Jesus. Há uma igreja que não está lutando contra a sombra, há uma igreja que está clamando ao Deus dos céus, e eu creio que muito em breve as estatísticas vão começar a provar que no poder do clamor do povo de Deus, a sombra da morte, a sombra do tráfico, a sombra da impunidade, a sombra de todo e qualquer principado não será mais vista pelas ruas desta nação. Quem acredita nesta palavra, abra sua boca e diga glória a Deus. Mas o povo que se assentava em trevas viu uma grande luz.